Olá, a gente hoje aqui agora vai continuar os exercícios, mas eu quero explicar um pouquinho mais sobre o teste T e a diferença do intervalo de confiança, dos intervalos de confiança. A gente acabou de ver os intervalos de confiança que são utilizados no teste Z. E agora a gente vai ver o intervalo de confiança com o teste T. E aí eu quero explicar para vocês qual que é essa grande diferença entre o teste T e o teste Z. São o tamanho das populações. As populações de teste Z, na maioria das vezes, elas são populações, onde a gente sabe o desvio padrão da amostra. Então, como a gente sabe o desvio padrão da população, que é aquele famoso sigma. Lembra a diferença entre o desvio padrão da população e o desvio padrão da amostra? A média da população e a média da amostra? A média da população é esse Mi aqui, que é a média da população, que representa esse Mi. A média da amostra é o X barra. Uma amostra, vocês lembram disso, é uma parte da população, não é a população inteira. Já o desvio padrão da população, ele é representado por aquela letra que a gente acabou de ver ela, que é essa letra aqui, que é o sigma. E o da amostra é representado pelo S. Então, a fórmula do teste T, ela é feita justamente quando a gente usa o teste T, principalmente quando a gente não tem o desvio padrão da população. E aí, tendo apenas a amostra, a gente consegue, inclusive, fazer o cálculo desse desvio padrão. Então, toda vez que vocês veem uma base de dados, uma amostra, para ser calculado, para ser feito o intervalo de confiança, e se não deram o desvio padrão da população no enunciado, provavelmente ele quer que você tire o desvio padrão pela amostra que ele está colocando ali. Então, ele costuma colocar até a base de dados para você poder, você mesmo, calcular o desvio padrão dessa amostra especificamente. Então, assim, é importante a gente ter essa diferenciação e a gente começar a calcular também com o desvio padrão da amostra para a gente poder, né, ver essa diferença. Mas a principal diferença mesmo aqui é a tabela que a gente usa, porque a fórmula é praticamente a mesma. Só que a tabela que a gente usa é a tabela T, e ao invés da gente ter o desvio padrão da população, a gente vai ter o desvio padrão da amostra, mas é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o primeiro aqui com vocês. A fórmula, ela tá aqui embaixo, ó. Se vocês vão encontrar ela aqui embaixo, ó. Ó, x menos t de alfa dividido por 2, vezes s, que é o desvio padrão, que é igual da outra fórmula, dividido por raiz de n, e o outro é x barra mais, ou seja, é o intervalo de confiança. Só que a diferença é que esse intervalo de confiança, a gente está calculando com o desvio da padrão da população desconhecido. A gente não conhece o desvio padrão da população nesse caso aqui. Então, sendo a fórmula essa que eu apresento a vocês, eu vou aqui agora fazer o primeiro exercício. Deixa eu voltar uma casinha aqui, deixa eu copiar essa fórmula aqui. E aí depois o B e o C eu vou querer que vocês façam, tá? Vocês aqui na sala e para quem tá vendo a aula gravada também, fazer aí de casa. Então, eu já sei meu x barra. Meu x barra, o exercício tá, o enunciado já tá me dando, que é igual a 24. Deixa eu só ler o chat aí que tem alguém falando comigo. Não tem exercício 8. Quer ver que é a Gabi fazendo... Não, não é a Gabi, não.
Professora, eu vou precisar sair um pouco. Tudo bem, Cleito. Gilberto, eu acho que eu já falei do exercício 8, meu amor. Foi na aula passada. Esse daqui, ó, amor. Ele tá lá na tabela. A gente já fez ele, tá? Ele tá lá na lista de exercícios. Depois a gente vai voltar só para finalizar ele, tá? Boa noite, Cleiton. Então, eu já sei que é 24. E aí, agora, nós temos 90% de intervalo de confiança. Vamos de novo. Não é que a gente... 90% é meu intervalo de confiança. Se o meu intervalo de confiança é 90%, eu vou pegar 1 menos... Eu vou pegar, para eu descobrir o meu alfa, alfa é igual a 1 menos 0,9. É igual a 0,1. Só que eu preciso do T de alfa dividido por 2. Esse que é o T que eu preciso. Então, eu preciso do T, alfa dividido por 2 é o quê? T de alfa dividido por 2 é igual a T de 0,05. Não é isso? Sim, mesmo esquema do outro, quase, né, professora? Praticamente o mesmo esquema do outro. Só que aí agora nós vamos lá na tabela. A única coisa que muda é a tabela, professora? Diferente do outro? Nesse caso, a única coisa que muda é a tabela. Mas a curva é igual, né? De 0 até 1, tudo igual, né? A curva, o formato da curva é igual, a teoria sobre como que a curva é formada, ela é praticamente igual. A diferença é que a normalização aqui ela é feita com o desvio padrão da amostra. E a normalização lá é com desvio padrão da população. Ah, tá. Então, só tem o desvio padrão da amostra. Vocês nem precisam se preocupar. Com certeza vai ser um teste T. Só tem o desvio padrão da população. Com certeza vai ser o Z. Ok? E aí eu vou agora parar aqui de compartilhar o exercício para a gente ir lá na tabela para a gente ler. Isso daí. O exercício fala que o nosso N é igual a 3. Então, sendo N igual a 3, quantos graus de liberdade a gente tem? Vocês lembram da história dos graus de liberdade? Grau de liberdade é igual a N menos 1. Vocês lembram dessa história do grau de liberdade? Alguém lembra disso? Eu não tô lembrada, professora. Grau de Então é liberdade. 3 menos 1, Que é igual a é 2. 2. Então, quando a gente for na tabela, ele vai olhar para, você vai olhar para a tabela e ele vai ter lá. Igual a 7, não? É 7 menos 1, né, não, professor? O N é o 7. N é igual a 7? É, pô. Ah, obrigado, gente. O que é 3 é o desvio padrão, viu? Que bom que vocês estão prestando atenção em mim. Vocês descobrem até os meus erros. O grau de liberdade é igual a 6. E aonde que a gente acha esse tal desse grau de liberdade? Olha a minha tabelinha aqui. Deixa eu aproximar ela e deixa eu chegar lá para cima. Olha aqui a minha tabelinha. A professora já fez chamada? Não, meu amor, eu não tenho feito chamada mais. Eu falei isso na gravação. Ah, não, é porque eu tava sem internet. Ei, Vinícius. Não fiz chamada ainda não. Emerson, você levantou a mão, meu amor. Você quer falar? Agora vai ter que editar, né? Vai ter que editar o vídeo. Saco. Não, não quero falar não, professor. É que você tá com a mão levantada, amor.
Levantou a mão sem querer, então. Então, deixa eu continuar aqui. Essa é a minha tabela T. Nela, eu tenho as linhas, que são os graus de liberdade, e as colunas, que já são as probabilidades acumuladas ou as áreas da cauda superior. Marina, que diacho de área de cauda superior é essa? Ele já está dando para você a área superior. Qual que é a área superior? Qual que é a metade de alfa? 0,5? 0,5. Metade de alfa já é 0,5. Se metade de alfa já é 0,5, 0,5 não, 0,05, né? É isso que você quis dizer, né? É isso mesmo. Então, ela tá onde? Na terceira coluna aqui, ó. A primeira coluna é 0,25, a segunda coluna é 0,10, a terceira coluna. Vocês entenderam que eles já predeterminaram os valores para a gente eliminar os erros? Eles fazem uma predeterminação desses valores. Então, ela é mais fácil. É uma tabela muito mais fácil de ler do que a tabela Z. Porque eu vou simplesmente olhar o grau de liberdade, que no caso é o valor de n menos 1. Então, se n é igual a 7, meu grau de liberdade é 6. E vou olhar o valor de alfa dividido por 2. Aí é só seguir ali, professora, no caso? No caso aqui é o 0,05. No caso, na linha do 7. 6. Nossa, eles facilitaram demais. Aham. Viu como é muito mais fácil isso? Tá muito de mão beijada isso. Pode continuar que vai ter alguma pegadinha ainda. Que é igual a 1,9432. Me digam se todos conseguem. É o 6 com o 0,05. O 6 por quê? Por causa dos graus de liberdade. Grau de liberdade é o valor de n menos 1. N é igual a 7. Então... O 0,5 é da onde mesmo? O 0,05 é porque ele me disse que ele tem 90% de confiança. Se ele tem 90% de confiança, ele está eliminando 10%. Se ele está eliminando 10%, ele está eliminando 0,05 em cada lado. Lembra? Uhum. Você entendeu mesmo, Dani? O que eu repito? Entendi. Fala, Jonathan. E a probabilidade acumulada, ela seria o quê? Seria se eu estivesse calculando na outra visão. Presta atenção aqui. 0,95. Se eu tivesse acumulando ela do início até o final. E não simplesmente eliminando em cada cauda. Conseguir ter uma base. É a mesma coisa, tá entendendo? Aí, porque, por exemplo, olha só, eu tô eliminando só uma cauda. Eu tô eliminando só essa cauda de cá. Quanto que eu tô confiando? 95, não é? Porque essa cauda de cá, que eu tiraria no meu exercício, eu não tô tirando ela. Você entendeu? Não, sim, entendi. Aí, no caso, então, a gente só vai usar, a gente só vai analisar a parte de baixo, então. De baixo, nesse exercício. Quando tiver um exercício de probabilidade acumulada, eu explico isso direitinho para ficar mais claro. Tudo bem, obrigada. Por nada. Fala, Dani. Esse lápis estava na sua mão esquerda ou direita? Mão direita. Ah, tá bom. Por quê? É porque você explicou o seu lado, só que aqui no computador fica invertido, não tem? A sua direita fica na minha esquerda. Pô, gente, desculpa. Desculpa. Eu esqueço desses detalhes. A professora eu não sou uma professora assim tão habituada com aulas online. Só tenho 1 ano de experiência nisso. Desculpa, ninguém tinha me lembrado dessa história do espelhamento. Mas enfim, vocês entenderam. Todo mundo entendeu a tabela? Posso voltar para o exercício? Todo mundo enxergou 1,9432 como a área que o que nós temos que calcular? Sim, eu sim. Gabi? Sim. Antes que você me pergunte.
Eu já pergunto antes. Eu tô assim agora com você, hein, Gabi? Antes eu já tô perguntando pra você. Só não entendi direito da onde, Claro. Fala, Charlene. da onde que você subtraiu aí, no caso, o N por 1, para Ah, achar o grau de liberdade. isso daí, na verdade, é a teoria mesmo, né? Os É graus um de padrão liberdade isso aí é já? um padrão. Ah, Os tá. graus de liberdade, eles são... Todo grau de liberdade é calculado N menos 1. Vou até escrever aqui, Ah, isso eu queria saber. para deixar a memória de cálculo, para ficar mais fácil. Então, o grau de liberdade, ele sempre vai ser N menos 1. São os graus de liberdade. Da mesma forma que a gente está eliminando o erro, o grau de liberdade é justamente também para diminuir a quantidade de erro. São padrões matemáticos para isso. E aí a gente já descobriu que o grau de liberdade é 6. Com isso, nós descobrimos que o nosso T equivale a... Aí nós fomos lá na tabela, né? Vimos tudo isso. E descobrimos que o nosso T é 1,9432. A gente já tem o S, que é igual a 3. E a gente já tem o N, que é igual a 7. Aqui é a O raiz. S é o desvio padrão, né, professora? Oi? O S é o desvio padrão, né? É o desvio padrão. O S é o desvio padrão. Agora vocês entendem por que que lá atrás a gente estuda desvio padrão? Por que que lá atrás a gente estuda média? E eu sempre falei com vocês, gente, entendam o que eu tô falando, porque lá na frente vai ser tudo junto e misturado no mesmo exercício. E vocês não acreditavam em mim. Vocês acreditavam em mim ou não? Vocês achavam que eu estava só fazendo terrorismo? E aí agora eu quero que vocês calculem aí para mim. Calculem e me deem um intervalo. Esse cálculo aqui vocês conseguem fazer. Eu vou desligar meu áudio para não ficar vazando o áudio aqui. Professor, rapidinho. Fala, É Gabi. padrão também? 90, 95 e 99? Costuma ser padrão. Só que Aí o faz grau a de rodinha. liberdade, mas o grau de liberdade ele nunca vai ser padrão. Essa que é a diferença. O grau de liberdade vai mudar, mas a Sim, porcentagem de confiança vai continuar a mesma, né? continuam as mesmas, só que aí o valor da tabela muda. Ah, Porque você não vê na linha do grau de liberdade é mais, verdade. entendeu? Nesse não dá para fazer cola. E aí no N, não seria o N menos 1, não? Não, Não. não. Professor, Vou até conferir aqui, tá, material. Você falou isso, me deu até um calafrio. Fala, quem me chamou? Fiquei na dúvida também. Não. Pode falar. Não é olhando lá no gráfico, vai ficar o centro vai ficar 0, né? E vai ficar 0,9432 positivo e negativo, né? Por quê? Qual é a característica da curva T que é diferente da curva normal? Você lembra que eu já falei isso? Você não lembra, não? Não, Ela é não mais lembro, não. Ela é mais curtinha e mais alongada. Ah, uma curva é mais Uma curva é mais inclinada e a outra é deitadinha. mais abaulada. Isso. A curva normal, ela é maior. A curva T, ela é menor de espaço, de base e mais comprida. Então, os valores são sempre muito mais próximos um do outro de intervalo. Isso já é característica das curvas mesmo. Professora, finalizei. Ótimo. Vou esperar aí mais algumas pessoas. Nossa, tô até lembrando desse livro meu aqui, que é um livro bom, vou até ler ele de novo. A pessoa gosta de estudar, né? Sim, eu gosto de estudar, gente. Eu gosto de estudar, tá? Inventei de fazer 2 pós-graduações ao mesmo tempo. 2 certificações, só eu mesmo. Deus me livre de fazer duas coisas ao mesmo tempo, nunca mais. Nossa, eu tô fazendo 2 certificações. Uma em Big Data e outra em SEO. São 2 coisas completamente diferentes.
Completamente diferentes. Eu sou doida, eu gosto disso, eu gosto dessa doideira. Professora, SEO tem referente a como se fosse. Ah, como que eu posso dizer? Como se fosse um. Não anúncio. Não, É SEO é para você ser buscado no Google. isso mesmo. É uma forma de fazer com que os sites sejam mais buscados no Google. É porque. Eu já tenho uma especialização nisso, mas aí eu inventei de fazer outra. É porque aonde eu trabalho com e-commerce, né? Então. Ah, legal. Então a galera lá super deve falar de Não, SEO. então, todos os cadastros que eu faço tem que colocar SEO, tudo. Aí eu lembro quando a gente foi descobrir o que era, eu fiquei pesquisando, né? Pra tentar descobrir o que era, eu entendo, tipo assim, eu sei mais ou menos o que é, né? Ah, legal. Se quiser saber mais, se você quiser um material, eu tenho um material bem legal. Depois você manda uma mensagem pra mim que eu te mando. Que eu dou aula disso. Show de bola, professora, obrigada. Fala, Gabi. No N, eu sempre tenho que fazer esse grau de liberdade, né? Pra descobrir o N. Não, não. O N é o N. Grau de liberdade é grau de liberdade. O N é o N. E por que você fez o grau de liberdade, então? Só pra achar Porque o os valor graus de dele? liberdade são necessários pra gente encontrar na tabela. Ah, tá. Tá? Mas o N é o N. É o número de dados da base de dados. Até a garrafa de água aumentou nos últimos tempos. Estou usando só a garrafa de água grande para dar conta de falar o dia inteiro. Vamos lá, quanto que deu isso daqui? Você quer o resultado final? É, o resultado final. O meu deu 21,8 e 26,2. Confere aí, gente. O meu deu a mesma coisa. 21,8 e 26,2. E aí agora, feito esse primeiro, eu quero que vocês tentem. E eu quero até falar com o pessoal de casa que está me vendo essa aula gravada, que enquanto eu deixo o aluno fazer o exercício aqui, o ideal é que você também faça aí para poder também aprender a matéria, né? Eu sei que tem muito aluno de AD que fica me assistindo. E eu não tenho esse tempo no EAD com vocês para a gente poder fazer exercício, né? Então é uma boa hora para você poder treinar aí. Agora A senhora mandou essa tabela T pra gente, professora? Meu amor, isso tá lá no mesmo lugar que tem a tabela Z, tem também a T. Ah, essa é aquela da foto, né? Da folha do livro, né? Uma foto de uma folha de livro, isso mesmo. Ah, então tá bom. É porque eu confiei mais nela, porque eu vi umas na internet. A tabela normal é mais fácil você achar ela na internet. A tabela T eu achei umas meio duvidosas, aí eu preferi tirar uma foto. Aí agora eu quero que vocês façam o B e o C. A letra B e a letra C, tá? De novo, eu vou desligar o áudio aqui para não ficar vazando o áudio enquanto a gente está fazendo exercício.
O professor, essa tabela tá no Drive? Que a Tá minha sim, Charles. tem ela aqui, mas ela só tem uma parte dela. Tem duas tabelas. Uma parte e a outra parte. São duas páginas. São duas fotos, na verdade. Tá a tabela 1 em cima e tabela 2 embaixo. Show? Achei não. Deixa eu mandar o link dela aqui, meu amor, pra você. Ela tá embaixo de simulado, cara. Tabela T1, tabela T2. Dentro da pasta. Deixa eu mandar de novo o link geral da pasta aqui, que é bom que quem tiver sem o link. Aí é link. Professora, terminei. Oi, meu amor. Terminou? Aham. Vamos lá, então, fazer? Quem mais terminou? Eu tô professor. professor. Tá, vou esperar mais uns minutinhos, porque senão não vai dar tempo pra corrigir, é isso que eu tô pensando.
Ô Marina, perde um tempinho na correção desse aí, fazendo um favor, bem detalhado, que eu perdi alguns passos aí, só para eu poder acompanhar certinho. Tá bom, meu amor, pode deixar. Finalizei, professora. Ó, eu vou começar a correção porque já são 10h15 e hoje eu quero tentar ajudar vocês, né, a liberar vocês na hora. A gente aqui tá tentando encontrar o intervalo de confiança, mas a gente está tentando um intervalo de confiança para médias de população que a gente não tenha um desvio padrão da população conhecido. Então, a gente conversou um pouquinho mais cedo, tem um aluno que chegou agora, chegou mais tarde, então ele está pedindo para eu poder repetir, e desculpa se eu vou ser prolixa com quem está vendo a aula gravada, mas a gente vai tentar aqui trabalhar a mesma fórmula do intervalo de confiança, só que ao invés da gente usar o Z, a gente vai usar o T como padronização. O que a gente faz aqui? Né? A gente faz uma padronização de tudo isso. A gente está fazendo uma padronização dos dados. Então, quando a fórmula é muito parecida com a outra fórmula do Z, né, de quando a gente conhece o desvio padrão da população, porque a gente só substitui o desvio padrão da população pelo desvio padrão da amostra. Mas ao invés da gente ver o Z de alfa dividido por 2, a gente vai procurar na tabelinha o T de alfa dividido por 2. Aqui no exercício, ele está dizendo para mim que ele tem 99% de confiança. E aí nós já discutimos, inclusive, sobre isso. 99% de confiança equivale a um alfa Deixa eu só copiar aqui de cima, tá, gente? Para ficar mais fácil para mim. Equivale a um alfa de 1 menos 0,99. Esse alfa de 1 menos 0,99 é igual a 0,01. Só que o T, que a gente vai procurar lá na tabela do T, ele é do alfa dividido por 2. Por que ele é do alfa dividido por 2? Porque nós estamos nos tratando de uma tabela, de uma curva, onde eu vou tirar proporcionalmente igual em cada uma das pontinhas dessa curva esse 1% de erro que ele está dizendo que ele não quer confiar. Ele não quer confiar em 1% dos dados. Então, eu tenho que tirar esse 1%. 1% dividido por 2 é 0,5%. Então, eu só coloco um zero a mais aqui. Só que existe uma diferença também na tabela Z para a tabela T, que na tabela T, a gente calcula uma coisa chamada graus de liberdade. O que são os graus de liberdade? Os graus de liberdade nada mais é do que n menos 1. Aqui nesse exemplo, n menos 1 é igual a 18 menos 1, que é igual a 17. Então, a gente vai lá na tabela procurar um T de equivalência a cauda 0,05,
com grau de liberdade 17. E aí nós vamos lá na tabela procurar isso agora. Chego na tabela. A tabela tá aqui, ó. Tabela 1. E eu tô vendo essa tabela minha, até peço desculpas que essa tabela minha eu tirei de um livro meu e ele tá todo de riscado. Ó o 0,05 aqui, ó. Ele tá dizendo o que aqui? Que esse alfa aqui, ó, é da cauda superior, tá vendo? Ele tá calculando a cauda superior. Por que ele não tá calculando a cauda inferior? É a forma de apresentar a tabela. Fica mais fácil assim. E aí, é 0,005. Opa! Assim ninguém vai enxergar, Marina. Só que eu tenho... Então, é a última coluna com graus de liberdade que nós acabamos de descobrir que o nosso grau de liberdade é 17. Olha o 17 aqui embaixo, a linha. Então, a gente vai para lá no 17, a última coluna do 17. 0,8982. Todo mundo conseguiu enxergar? 2,8982. Todo mundo conseguiu enxergar? Sim. Então, agora eu paro de compartilhar essa tela e a gente volta aqui para o exercício. Sendo T referente... João, pegou? Entendeu? Sim, senhorita. Tô no raciocínio. Que bom. Sendo 2 igual... Sendo esse T de 0,05 igual com 17 graus de liberdade igual a 2,8982, a gente vai agora, a gente já sabe todas as informações, agora é só substituir na fórmula. E calcular. Então, o x barra aqui, ele é 42, que o exercício já me deu aqui, né? O meu t equivale a 2,8982. Eu tenho um desvio padrão, que o exercício também já me deu, de 6. E eu tenho que tirar uma raiz de n, que n é igual a 18. Dor nas costas, que eu já estou sem posição. Esse n aí não tinha que ser igual a 17, não? Ele tem que ser igual a... Não, você fez a mesma pergunta que a Gabi fez antes. N continua sendo igual a n. Grau de liberdade é grau de liberdade. N é igual a n. Qual é o valor de n? 18. Continua sendo n. N não muda de tamanho. Então, aqui, eu vou calcular. Tá, me deem a colinha aí, por favor, para ficar mais fácil para mim, para a gente poder ir mais rápido. Eu quero saber qual que é a raiz de 18. É 4,24. 4,24. Muito obrigada, Jonathan. 4,24. Ó, galera que fica assistindo as aulas gravadas, pode agradecer também aos coleguinhas aqui que ficam ajudando na sala, né? Lara, Jonathan, Gabi. Pode agradecer as perguntas da Gabi, que eu tenho certeza que ela tem coragem de fazer muita pergunta, muita gente não tem coragem. Verdade. Né, Gabi? Eu digo que o que seria da minha graduação sem Gabi? Não, gente, nós estamos falando Gabi é minha fonte de respostas. eu já falei isso para ela. Eu admiro a capacidade que ela tem de não ter vergonha de perguntar. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso, assim, para ela crescer na vida dela, isso é... Mas já fui muito humilhada, professora. Ah, por não. professor e por aluno. Manda esse pessoal, você sabe para onde, né? 6 dividido por 4,24, Jonathan. 1,41. Viu, meus alunos são tão maravilhosos que eles fazem até o raciocínio lógico das contas dele, eles fazem igual a mim. Então, eles vão preenchendo aos poucos. Essa multiplicação aqui deu quanto? 4,09. Esse 0,9 eu acho que arredondei. Ah, alguém arredondou errado, diferente? Então, agora é simplesmente somar e diminuir aqui agora. Então, qual ficou o resultado final aí, galera?
Marina, me desculpa, volta aqui nessa 42 menos 2,8982, você fez uma multiplicação aí, não... Sim, porque primeiro tem que multiplicar isso por isso, né, Adonias? Isso daqui não pode diminuir disso sem isso multiplicar por isso. Na regra matemática, se você tem um valor multiplicando por outro, primeiro você resolve divisão e multiplicação para depois você resolver diminuição e somatório. Perfeito. Ok? Ok, obrigado. Professora, deu 4,08. 08 é 0,9, né? Não, não necessariamente. O meu, na verdade, o meu deu 4,12. É pouca diferença, né? Mas mais porque do arredondamento. Porque no 1,41 ali é 1,415. Aí eu arredondei para 1,42. E eu joguei Vocês estão me deu obrigando a 4,10. calcular. Eu fiz a mesma coisa também. Aqui é 42. 42, né? E aí dá 4,12. Jonathan, os arredondamentos, Jonathan. Professora, não ligo. Juro pra senhora. Já tive tanto problema com isso que hoje em dia isso não me traz dor de cabeça. Simplesmente faço e queira o professor considerar ou não, mas eu não ligo. Mas tá errado, gato. Professora, porque não é só da senhora. Em outras matérias, os professores também cobram arredondamento. Só que, cara, eu arredondo, mas nunca dá o valor, não tem? Aí eu até desisti. Você é tão inteligente. Não desiste, não. Não em matemática. Sou péssima em matemática. 46,12. Então, gente. Marina, posso tirar uma dúvida? Claro, meu amor. Na segunda soma, é menos também? É tudo menos? Ai, desculpa, não, gente. Aqui é mais. Erro meu que eu não... O resultado tá certo, tá, professora? Não, eu sei. Foi só o sinal. Foi só o sinal, Maria. Desculpa, tá, amor? Se isso te confundiu. Professora, deixa eu corrigir assim na próxima aula. Confundiu, não. Tá tarde, já são 10h26, não vai dar tempo de corrigir outro, não. Eu vou até parar a gravação aqui, ó. Agradecer aí o pessoal que ficou na gravação comigo até agora. Vocês já devem estar até íntimos da galera aqui, mas a gente se vê na próxima aula.